Roberto Sampaio, aqui é o Paulo Massad, bom recebê-lo no Debate das Feras, na Band News Goiânia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Paulo Massad, amigos da Band News. É um prazer falar com vocês, estamos à disposição. Então, Roberto, a primeira coisa que eu gostaria de saber de você, o Goiás faz essa reclamação sobre a questão dos quilômetros percorridos, e até para o torcedor ter uma ideia, o Atlético, por exemplo, ao todo, pela conta que fizemos aqui, nossa produção fez, vai percorrer aí cerca de 665 quilômetros. O Vila, 993, com essas viagens de jogos fora de casa. E o Goiás, 1.331. O que você pode trazer para a gente em relação a essa questão de confecção, essa preocupação com viagens? Como é que tudo isso é elaborado, Roberto? Ô Paulo, o aspecto importante da tabela é que é uma tabela complexa, uma vez que são 11 rodadas, nas quais 6 times jogam 6 partidas como mandantes e outros 6 jogam apenas 5 como mandantes. Então, o grande objetivo da tabela é fechá-la. Fechá-la observando todos os aspectos principais. Exemplo, quem joga em casa na primeira rodada, na última joga fora, e vice-versa. Quem joga em casa na primeira rodada, na segunda joga fora, e vice-versa. O mesmo acontece em relação à penúltima rodada, em confronto com a última rodada. Tem o aspecto dos clássicos goianienses aos domingos, que é uma tradição no futebol goiano ao longo dos anos. E o aspecto que a tabela, nós tivemos apenas 72 horas para confeccioná-la. O Conselho Técnico foi na segunda-feira, dia 7 de novembro, e a tabela, de acordo com a legislação vigente, tinha que ser publicada na sexta-feira, dia 11 de novembro. Então, no Conselho Técnico, a federação alertou que se a fórmula de disputa que foi vencedora fosse essa de, na primeira fase, os 12 times jogarem entre si em turno único, fatalmente seria uma tabela complicada e que teria anomalias como teve. Mas anomalia não é erro. Então, é praticamente impossível você fazer uma tabela observando esse aspecto. Os 3 principais times goianienses vão ter que jogar fora de casa com uma quilometragem semelhante, uma quilometragem de deslocamento semelhante. Então, é uma contingência da tabela, dentro do aspecto dos ângulos que precisam ser observados, não apresentou nenhum problema, nenhum contratempo, e isso é contingência da tabela. Quer economizar na hora de aviar sua receita? Drogaria Atlântica tem o menor preço em medicamentos e perfumaria. Drogaria Atlântica, Avenida Olavo Bilac, número 460, Jardim Vila Boa. O telefone 3289-4040. Fale com o Tim, o amigão da sua saúde. Estamos entrevistando o diretor técnico da Federação Goiana de Futebol, o Roberto Sampaio. Conosco o comentarista Nivaldo Carvalho, que vai direto ao assunto. Nivaldo, Roberto Sampaio te ouvindo, fique à vontade para caso queira fazer algum questionamento, Nivaldo. Ô Roberto, primeiramente é um prazer tê-lo conosco. Essa questão de tabela realmente desde ontem tem sido amplamente discutida, o Goiás reclamando, como é do conhecimento público, não precisa de eu recapitular. E você fala aí, Roberto, que teve que confeccionar essa tabela assim meio que correndo, né? Porque o tempo estava curto demais. Olhando hoje, se você tivesse um tempo maior para confeccioná-la, teria amenizado um pouquinho essa situação do Goiás e até do Iporá, que acabou pegando os 3 times da capital nas 5 rodadas iniciais. Ô, Nivaldo, antes de mais nada, é um prazer ouvi-lo, falar com você. Há quanto tempo que a gente não se fala, não é isso? Ô Nivaldo, se tivesse, por exemplo, vamos dizer, mais uma semana
E se a gente observasse esse aspecto, porque na verdade não dá nem tempo de observar esse aspecto, a gente ia tentar corrigir. Mas nessa tentativa dessa correção, entre aspas, você pode ter certeza que ia corrigir isso e ia atrapalhar vários outros aspectos. Então, a tendência é que tinha que ser feito o que nós fizemos quando da primeira. Tivemos aqui um probleminha de sinal com o Roberto Sampaio, diretor técnico da Federação Goiana de Futebol, que estava respondendo ao questionamento do Nivaldo Carvalho. Já numa melhor condição, o Roberto Sampaio vai voltar conosco, ele que é diretor técnico da Federação Goiana de Futebol. Agora você já sabe, Peugeot é na Navesa Aparecida, Peugeot Partner Rapid, o furgão mais rápido e completo da categoria por 104.490. A pronta entrega na Vesa Peugeot, Avenida Rio Verde, logo após o Buriti Shopping. Agora são 1h35. Daqui a pouquinho o Roberto Sampaio vai voltar para continuar respondendo o questionamento do Nivaldo Carvalho. Monitoramento 24 horas para sua residência ou empresa é com a Roadsat. Monitoramento completo a partir de R$ 190 mensais. É hora de pensar na segurança do seu patrimônio e da sua família. Roadsat. Ligue agora ou chame no WhatsApp. O telefone 0800 600 1121. Roberto Sampaio nos ouve, tá ouvindo direitinho? Caiu, cortou aqui. Me ouve bem agora, Roberto? Então, por favor. Sim, pois não. Eu vi que a linha tinha caído. Bom, então eu tinha mandado um abraço para o Nivaldo Carvalho, faz tempo que eu não tenho contato com ele. Então, você está me ouvindo bem, né? Estamos sim, agora sim. Tinha dado uma cortadinha, então, mas agora estamos te ouvindo bem. Certo. Eu estava desenvolvendo a ideia de que, respondendo inclusive a questão do Nivaldo, se a gente tivesse mais tempo para observar todos os aspectos da tabela, a gente poderia tentar amenizar esse aspecto que eu repito, não é erro, não é erro, é uma contingência da tabela. Mas o que fatalmente ocorreria é que, ao tentar consertar, fazer a festa, ia aparecer outras até piores. Então, isso remeteria a fazer uma nova tabela partindo da estaca zero. Primeiramente, eu fiz uma tabela teórica para jogar os times, distribuindo-os ao longo dos seus 11 jogos nas 11 rodadas. A tabela não ficou boa, apresentou muito mais defeitos do que essa. Aí, tentei moldá-la, não deu certo, aí parti para um segundo tipo de confecção de tabela, que foi a tabela por tentativa. Muito bem, deu mais um pequeno corte, a gente vai refazer o contato com o Roberto Sampaio de uma outra forma e já ele conclui o raciocínio dele aqui no Debate das Feras, que tem o oferecimento de Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. Emanuela Moda Íntima, acesse e conheça emanuelamodaintima.com.br. Acetona Cruzeiro, a mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há 60 anos. Agora são 1h38. Nós estamos entrevistando o Roberto Sampaio, que é diretor técnico da Federação Goiana de Futebol, e ele estava explicando sobre a confecção da tabela. O restaurante Chão Nativo é tido pelos goianos como um patrimônio. É o melhor almoço de Goiás. A sobremesa, além da variedade, é muito original. Restaurante Chão Nativo do Bueno. Tudo é preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo, T11, esquina com T4, setor Bueno. Ligue 3241-2266. Ney, você tinha feito aqui uma menção para falar? Fique à vontade, por favor. Não, só para dizer que aquilo que todos nós aqui, até o Kleber também já mostrou qual a pergunta que ele ia fazer, eu também. O Nivaldo já fez a pergunta, o Tim, que o time mais prejudicado nessa história toda, né, se tiver que reclamar, alguém reclamar, é o Iporá.
O Iporá que em 5 jogos pegou, hoje completa a 5ª rodada, vai jogar contra o Vila Nova, já jogou contra o Goiás e já jogou contra o Atlético. Em sequência. E na sequência, já jogou contra o Craque Catalão, lá em Catalão. Eu acho que o maior prejudicado, sem dúvida nenhuma, se é que houve alguém prejudicado, foi o Iporá. Centro-Oeste Express, padrão de qualidade em transportes, atuando no segmento de cargas e armazenagens com experiência, garantia, agilidade e segurança. A Centro-Oeste Express é goiana e atende as principais indústrias do Brasil. Roberto Sampaio conosco. Por favor, Roberto, conclua o que você vinha falando aí das dificuldades na confecção da tabela do Goianão. Você disse que uma outra situação apresentava até mais problemas, talvez, do que a atual. Pode concluir, fique à vontade. Bom, então eu estava dizendo que a segunda situação, a segunda alternativa foi fazer a tabela por tentativa. A tabela não fechou. Então, depois que já estava bem ambientado na confecção dessa tabela, porque essa tabela é uma tabela inédita. Nós não tivemos até hoje, dentro do Goianão, uma primeira fase em turno único com 12 equipes jogando entre si. Bom, então, aí eu consegui visualizar uma tabela técnica. Então, por exemplo, hoje eu já passo essa tabela com muito mais facilidade, porque eu consegui visualizar uma tabela técnica. Então, nessa tabela técnica, é a maneira que quase com certeza que fecha, que eu vou chegar ao final com ela fechada e todos os parâmetros principais sendo observados. Então, foi o que aconteceu. E ainda bem que deu tempo, né? Quase que não dá tempo, porque eu fui terminar essa tabela já amanhecendo a sexta-feira, que era o último dia da publicação dela. Vem para Link Telecom, internet 100% fibra, a conexão que faz toda a diferença a partir de R$ 99,99 por mês, com instalação grátis. Ligue agora ou entre em contato pelo WhatsApp. O número 3998-7606, Link Telecom. Tá todo mundo mudando, só falta você. Carlos Eduardo Maestro Tim, fique à vontade. Roberto Sampaio nos concedendo essa entrevista aqui no Debate das Feras. Primeiramente, boa tarde, Roberto Sampaio. Um prazer falar com você novamente. Nós que convivemos aí junto no período, né, quando era coordenador da base do Vila Nova, e eu sei o quanto é complexo fazer essas tabelas. E você deixou bem claro aí, né, Roberto, a questão do tempo que foi curto para confeccionar a tabela e de anomalias, que anomalias não são erros. Mas uma anomalia seria a sequência de jogos que tem o Atlético agora, porque os próximos 7 jogos que ele tem pela frente só sai uma vez, só joga uma vez na cidade de Inhumas. Vai fazer agora na sequência 3 jogos em casa no Antônio Ascioli, depois um clássico contra o Goiânia, tem o Morrinhos pela frente também o Goianésia. Essa seria uma das anomalias que essa tabela mostrou para você, Roberto? Um abração. Outro para você, Tim. Muito prazer em falar com você. Aliás, aí no estúdio da Band News, cheio de amigos, né? Você, Nivaldo, Cléber Ferreira, Ney Ladeira. É um prazer muito grande estar com vocês. Mas, realmente, essa é uma anomalia, não é um erro. Erro é quando um time joga mais de 2 partidas consecutivas fora de casa. Então, esse é um erro que nós, da Federação Goiana, jamais fizemos, jamais permitimos. Os nossos companheiros de diretoria, o André, o Ronei, e consequentemente até eu próprio não aceito isso. Então, esse é um erro. Agora, o contrário de um time jogar 3 jogos consecutivos em casa, numa tabela de 11 rodadas, em que um time joga 6 jogos como mandante, então isso é possível. É uma anomalia que não deveria acontecer, mas aconteceu. E não só o Atlético Goiás também tem uma sequência de 3 jogos consecutivos em casa, como mandante. E também tem o aspecto do Goiânia, né? O Goiânia, ele tem que mandar um dos 3 clássicos. Ele ou contra o Goiás, ou contra o Vila Nova, ou contra o Atlético, pelo menos um dos 3 jogos, ele tem que ser mandante. Em sendo mandante, e a contingência da tabela indicou que foi o Atlético que seria mandado contra o Goiânia, então isso aí favoreceu essa sequência de jogos do Atlético
como jogando em Goiânia. Agora, olha só um outro aspecto. Então, isso é muito relativo. Por quê? Por exemplo, o Iporá, se tivesse ganho os jogos que realizou em casa contra Goiás e Atlético, ou pelo menos um dos dois, não estaria na situação que está hoje de ser o penúltimo colocado após 4 das 11 rodadas realizadas. O Atlético, até agora, nas 4 primeiras rodadas, ele jogou uma única partida no seu estádio, como mandante, e assim mesmo o clássico, que foi o clássico da final do Goianão do ano passado. Se ele não tivesse obtido os pontos que obteve, hoje quem estaria reclamando da tabela é o Atlético. Então, em termos de tabela, ela acaba sendo boa para quem obtém resultados positivos, como do outro lado acaba sendo ruim para quem obtém resultados negativos. Roberto, um grande abraço para você, rapaz. Que coisa boa conversar com você. É um grande amigo, sem dúvida nenhuma, e uma pessoa de uma cabeça brilhante, porque eu tenho extremo respeito, além da grande amizade. Olha, o fato de nós termos 4 equipes das 12 que mandam os seus jogos em Goiânia, e aí jogando em casa, ou não sendo o mandante do jogo, joga em Goiânia também, acaba gerando esse tipo de situação, colabora para esse tipo de situação? Totalmente, totalmente. Essa questão ela é muito fácil de ser respondida, totalmente. Muito bem, então. É isso. Todos satisfeitos? Não, Ney, o por Ney favor. não perguntou, não. Não, eu só queria mandar um abraço pro Roberto. Nós trabalhamos na Difusora, né? Tive o maior prazer de trabalhar com o Roberto. Coordenei o Roberto Sampaio na Difusora, naquela equipe lá que o Nivaldo falou que o pessoal tentou me ensinar algumas coisas que eu não aprendi. E o Roberto ainda não aprendeu aquelas manias, não. Roberto Sampaio, um jovem iniciando a vida, Ney já aposentado do futebol. Não, eu estava começando, né, Roberto? Tivemos grandes momentos no rádio esportivo, né, Cleber? E também Exatamente. o meu companheiro, amigo Dilcinei Vieira Ladeiro, um dos maiores craques da história do futebol goiano. Na minha última participação na crônica esportiva, que foi durante 26 anos, em 2007, 2007, setembro de 2007, antes de vir para a Federação Goiana de Futebol, na minha segunda passagem, a primeira foi de 82 a 90, a segunda foi iniciada no final de 2007, no último quadrimestre de 2007, eu estava na Difusora e Ney Ladeira era um dos companheiros nossos. Ah, coisa boa.